Como eu me apresentei, meu nome é Álvaro Henrique. Hoje eu lidero aqui na igreja a parte das áreas executivas, ou seja, esse pessoal todo bonito de preto aqui, ó, que está servindo. Nós estamos com um trabalho chamado as áreas executivas, que é o nosso voluntariado, né, tudo aquilo que envolve a organização do culto, dos eventos. Hoje eu estou à frente disso e também sou responsável pelo financeiro da igreja, onde, junto com o pastor Vinícius, a gente tem gerido os recursos que nos são confiados, né? E, inclusive, aproveitando o ensejo, se você deseja, se você já está há um tempo conosco e ainda não se envolveu nas áreas executivas, não se envolveu no serviço do culto, me procure no final do culto, para que nós possamos encaixar você na melhor equipe, seja na recepção, seja no apoio interno, seja no apoio externo, para que nós usemos de tudo aquilo que o Senhor nos confia, da mesma forma que o Calil falou. O Senhor, Ele não nos dá algo simplesmente para parar em nós. O Senhor quer que cada dia nós tenhamos a oportunidade de servir em nome dEle. Não tem glória maior, não tem honra maior do que servir em nome do nosso Senhor. Amém? E eu queria compartilhar algo hoje, trazendo para o aspecto da palavra, algo que o Senhor falou ao meu coração há um tempo. E quando o pastor Vinícius falou que eu teria essa oportunidade, fez muito sentido para mim. Hoje eu vou falar sobre o livro de Esther e eu quero trazer uma ótica do reino de Deus no livro de Esther. Então o título da mensagem hoje é Esther e o reino de Deus. E é interessante, porque quando o pastor falou, no ano passado, eu e a minha esposa, a gente liderava um GR na nossa casa. E nós tivemos a oportunidade lá durante o GR de nós estudarmos o livro de Esther por completo. Então foram uns 2 meses, a gente passava, cada reunião a gente estudava 2 capítulos. E foi assim, muito marcante para mim, fez muito sentido. E a forma com que nós enxergamos o livro de Esther faz muito sentido, a ponto de mudar o nosso entendimento a respeito de pontos fundamentais da nossa vida cristã. Então, quando o pastor falou que eu teria essa oportunidade, eu peguei todos os esboços, fiz um compilado e tentei enxugar ao máximo, e eu vou ter um desafio com os irmãos aqui, eu vou passar por todo o livro de Esther, mas eu quero focar em alguns pontos que para mim foram primordiais daquilo que o Senhor tem para falar através do livro de Esther. O livro de Esther, irmãos, é um livro muito complicado e um livro desafiador para que nós estudemos, porque é um livro de difícil compreensão por causa da situação em que nós enxergamos ele. O livro de Esther é um livro que a interpretação muitas vezes é difícil, porque você já tem uma interpretação fundamentada e cristalizada na sua mente. Todas as vezes, se você cresceu num lar cristão, ou se porventura você escutou alguma história do livro de Esther, você escutou da forma que eu vou falar. Você escutou que Esther é como se fosse um conto de fadas. Só que hoje eu estou aqui para te falar e te dar uma má notícia. Estou aqui primeiramente para a gente entender o que Deus tem para falar através do livro de Esther. Você precisa entender que Esther não é uma Cinderela gospel. Não é. Acaba com essa história. Acaba com essa história. O Império Persa não é um reino de conto de fadas. Não é. E eu vou discorrer mais a respeito disso. Então a nossa dificuldade de assimilação daquilo que o Senhor tem para falar vai estar totalmente ligada a isso. Então, nós temos que entender que Esther está muito longe de ser um conto de fadas. Esther e o personagem principal, que é o tio dela, Mordecai, estão longe de ser perfeitos e não teve nenhum concurso de Miss. Não teve nenhum concurso de Miss. Se você pensa que foi um concurso de Miss, você vai ver que quando você olhar, você vai falar, que é isso? Que bagunça era essa? Eu vou contextualizar, eu vou te relembrar os pontos principais da história do livro de Esther, que vai do capítulo 1 ao 10. Vou trazer pontos principais só para que eu possa
falar de personagens de maneira tranquila e você ligue uma coisa com a outra. Primeiro, resumo do livro de Esther. O livro começa com o rei Assuero, guarda esse nome, Assuero ou Xerxes, dando um banquete, mostrando a sua força. O Império Persa dominava o mundo. Então Assuero estava dando um banquete. Um banquete de uma noite? Não, de 6 meses. Era de 6 meses o banquete do Assuero. E aí, num certo momento, Assuero, já cheio de vinho na cabeça, decide mostrar a sua mulher. Depois nós entraremos em detalhes disso. E aí acontece que a sua mulher fala que eu não vou para a presença dele, não adianta me chamar. E aí tem a rebeldia de Vasti. Aí Assuero fica nervoso e fala, eu não quero essa mulher mais, nós vamos procurar uma nova rainha. E aí ele faz uma seletiva por todo o Império Persa para achar uma nova rainha. Mordecai, que era tio de Esther, mas era o pai de criação, entende que isso é uma oportunidade. Mordecai trabalhava numa função administrativa no palácio do rei. E aí ele fala e sugere que a sua filha ou sobrinha participe dessa seletiva. Resumindo, Esther é escolhida. Durante o momento que Esther é escolhida, Esther está lá, morando no palácio. Mordecai descobre que tem pessoas tramando contra o rei. Mordecai alerta Esther e o rei é salvo. Só que nesse sentido do rei ser salvo, tem uma pessoa que é promovida, que era o chefe da guarda, que era o Amã. Guarda esse nome também, que a gente vai falar muito dele. Amã é promovido. E Amã era um magagita que ele agora se colocou numa posição de como o principal conselheiro do rei Assuero. E aí ele decide, por um desconforto que ele tinha com o tio de Esther, que não se dobrava a ele. E aí ele decide, por esse desconforto que ele tinha com Mordecai, ele aconselha o rei a lançar uma lei para que todo o povo judeu fosse exterminado do Império Persa. E aí o trem começa a ficar feio. E aí a partir disso, Mordecai vai até Esther, dando essa notícia, falando, nós precisamos da sua ajuda, porque o rei lançou uma lei que daqui pouco tempo todo o povo judeu vai morrer, você precisa fazer alguma coisa. Em um primeiro momento Esther reluta, mas em um determinado momento Esther se enche de fé e decide se posicionar. Resumindo a história, Esther prepara tudo, entra na presença do rei, o rei acha favor nela, mas ela faz 2 banquetes com o rei, e ainda não fala o pedido dela. E nesse meio tempo, o rei Assuero tem uma insônia, e decide ler os livros das crônicas, e vê que Mordecai ajudou ele, livrou ele de um assassinato, e ele esqueceu de honrar Mordecai. E é interessante que eu acho que o ponto mais cômico do livro de Esther acontece agora, porque aí ele chama, aí o rei com insônia, aí isso acontece de manhã, vai até amanhã, e nisso Amã entra. E aí o rei Assuero começa a pedir um conselho para Amã. Fala, Amã, o que você faria no meu lugar se eu quisesse exaltar uma pessoa que agradou o meu coração? E Amã acha que é com ele. Aí Amã começa a falar um monte de coisa, fala, não, eu desfilaria, eu pegava a melhor manta, colocava sobre ele, desfilaria em carro aberto e não sei o quê. Amã dá um monte de coisa, dá um monte de ideia, pensando que é para ele. E aí acontece uma reviravolta digna de novela mexicana, né? Pois é, aí o rei vira para Amã e fala, pois é, faz isso com Mordecai. Que loucura, o maior inimigo dele. E aí Mordecai é exaltado, e nisso Amã fica mais indignado. E Amã constrói uma forca para enforcar o Mordecai, porque já tinha a lei que seria liberado para matar o povo judeu. E é interessante que há uma reviravolta. Esther então pede a ajuda ao rei Assuero. O rei Assuero sai indignado, porque Esther falou que é Amã que estava tramando contra o povo judeu. E aí, em um momento, o rei volta. Amã está desesperado em cima de Esther, implorando. E aí o rei olha aquilo e fala, o que é isso? O que Amã está querendo fazer com Esther? Ordena matar Amã naquele momento. E Amã é enforcado na forca que ele preparou para Mordecai. E por fim, o rei Assuero lança
uma nova lei em que o povo judeu é salvo. Esse é o contexto. Esse é o contexto. Eu vou ler algumas passagens aqui para afirmar alguns pontos que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Primeiro, nós estamos falando, lembrando que nós vamos primeiro desfragmentar tudo aquilo que tem a ver com conto de fadas. Nós estamos falando primeiramente do rei Assuero, ou Xerxes, ou aquele que o Rodrigo Santoro faz nos 300, é o mesmo. Rei Assuero, Xerxes, que era um rei extremamente vaidoso, extremamente impiedoso, cruel. Ele era o rei que governava sobre 127 províncias. Era a potência mundial da época. Ele era completamente alucinado, um rei cheio de orgulho. Ele tinha a convicção que ele era o dono do mundo. Tem um historiador grego chamado Heródoto, que ele conta a história do Império Persa, e eu vou contar essa história só para você entender quem que é o rei Assuero. Ele conta uma história que certa vez um súdito do rei Assuero, um pai, chega até ele e pede: rei, por favor, não leve um de meus filhos para a guerra. Eu tenho 3 filhos, deixa pelo menos um aqui comigo. E o rei Assuero, em toda a sua calmaria e sanidade mental, manda os guardas pegarem um dos filhos dele. No exato momento que os guardas pegam, ele manda os guardas partirem o filho ao meio. Colocam uma parte de um lado da estrada, a outra parte do outro, e manda o exército passar entre elas. Falou: tá vendo? Esse seu filho aqui não vai para a guerra. Esse era o rei Assuero. Esse era o tipo do Império Persa. Esse era o tipo da depravação que existia nessa época. Então, trazendo para o aspecto de Esther, agora que nós entendemos quem que é esse rei, eu queria que abrisse lá no capítulo 1, no verso 10 ao 12, que é o momento em que o rei Assuero, esse que eu te falei aqui agora, não é aquele rei que você tinha na cabeça, o príncipe encantado, esse, totalmente louco, pervertido, alucinado, depois de 6 meses de banquete, ele chama Vasti porque ele queria mostrar ela para o povo, para os outros líderes. Olha lá o que está escrito no capítulo 1, no verso 10. No 7º dia, quando o seu coração já estava alegre, por causa do vinho, o rei Assuero ordenou a Meumã, Bista, Harbona, Bigtá, Abacda, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença dele, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, com a coroa real. Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender a ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. É interessante que alguns historiadores, aí no verso 11, fala que ele queria mostrar aos povos... Não, antes disso, que trouxesse à sua presença a rainha Vasti com a coroa real. Alguns historiadores falam que esse com a coroa real poderia ser somente com a coroa real, se é que vocês me entendem. Era isso que ele queria fazer. Era esse tipo de rei que governava a Pérsia. Era um rei que tratava as mulheres como completos objetos. O rei naquela época, não é que Esther entrou para ser a única esposa dele. No Império Persa, o rei tinha um harém. Ele tinha uma rainha, mas tinha um harém na disposição dele. Então, está longe de ser uma história de conto de fadas. Agora para o capítulo 2, para a gente encerrar essa história de conto de fadas na sua cabeça. Partindo desse entendimento de quem que era o Assuero, vamos ler do verso 1 ao 4 do capítulo 2. Depois disso, quando a raiva do rei Assuero, pelo que Vasti tinha feito, já havia passado, ele se lembrou de Vasti e do que ela havia feito e do que havia sido decretado contra ela. Então os servos do rei que o serviam lhe disseram que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei, que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens e de boa aparência no harém da cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Irmãos, olha só, ele falou para que
comissários em todas as províncias do seu reino, reunissem todas as moças virgens e de boa aparência. O que você acha que é reunir? Reunir aqui está sendo uma palavra, um eufemismo, né? Aliviou. Não é reunir, é pegar. Isso aqui não está tratando de um convite da Cinderela para que as princesas vão no castelo. Isso aqui está tratando de um sequestro, de pegar fulana. Tem opção de ir? Não tinha opção. Você vai para lá e o rei vai dormir com uma por uma para decidir quem é a rainha. Isso aí é um conto de fadas? Que bagunça que é essa? Que história que é essa? E aí começa a virar um ponto de interrogação, né? Beleza, Álvaro, você está falando, mas e aí? Esse livro de Esther, nós precisamos, a partir do momento que a gente olha com essa atenção, nós percebemos algumas coisas muito específicas do livro de Esther. O livro de Esther, ele não tem nenhum ensino teológico escancarado. O livro de Esther, o narrador, quem está contando a história, ele não questiona ou elogia qualquer comportamento dos personagens. O livro de Esther, aparentemente, é uma história completamente instável. Por exemplo, olha o tanto que é instável. Depois disso que eu te contei, foi certo ou errado Esther participar dessa seletiva? Agora virou, não sei, né? Não sei se é certo. Foi certo ou errado ela participar de uma seletiva para casar com um rei daquele tipo? E no pior dos casos seria julgo desigual, porque não era um rei do povo de Deus. Então, que história bagunçada é essa? E por que você trouxe isso essa noite? Para quê? Irmãos, primeira coisa, eu trouxe isso aqui essa noite porque isso aqui é a palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é inerrante, ela é infalível e totalmente inspirada por Deus. Como diz lá em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Irmãos, a Bíblia foi nos dada única e exclusivamente para ser estudada, para que nós nos aprofundemos nela, para que nós tenhamos experiências pessoais nela, com base naquilo que nós estudamos, entendendo aquilo que o Senhor tem para falar na nossa vida. A Bíblia não é para ser um amuleto que você deixa aberto na sua casa no Salmo 91, para espantar alguma coisa. A Bíblia, lógico que, por exemplo, se você tiver uma Bíblia bonita, se quiser deixar de elemento decorativo, tudo bem, mas não ache que ela vai espantar alguma coisa. A Bíblia também não é para ser usada para que você, todo dia, vá na sorte aqui, abra uma mensagem de autoajuda e falar, é isso que Deus tem para mim. O ato de fazer isso não é ler a Bíblia, é ler horóscopo. Horóscopo que você procura o que Deus quer falar no dia. Não é sobre isso. A palavra de Deus é para ser estudada. Não é para você buscar uma mensagem do dia para melhorar o seu dia de alguma forma, para te dar uma direção. O Senhor, Ele vai trabalhar através dela no seu coração. Então, por isso que nós vamos falar aqui do livro de Esther. E esses fatos que foram narrados aqui, que eu contei para vocês, eles acontecem entre 486 a 465 a.C. Ou seja, entre o retorno da primeira leva do povo judeu que estava cativo, tanto na Babilônia quanto na Pérsia, e entre o retorno da segunda leva. E esses fatos aqui de Esther não acontecem em Jerusalém, eles acontecem em Suzã. Suzã era a capital do Império Persa. Nesse mesmo contexto, se você quer saber o que aconteceu em Jerusalém nesse meio tempo, você vai ler o livro de Esdras ou de Neemias. E até uma parte do livro de Daniel. Então, tudo isso aqui aconteceu em Suzã, hoje é a região do Irã, que era a capital do Império Persa. Ou seja, isso aqui não fala a respeito daqueles que voltaram do cativeiro. Essa história aqui fala a respeito daqueles que permaneceram lá. Esther é sobre o povo de Deus, vivendo longe de casa, presta atenção, Esther é sobre o povo de Deus, vivendo longe de casa, em uma terra que é deles, mas que não é. Isso te lembra alguma coisa? Boa parte dos judeus
nasceram no cativeiro, ou na Babilônia ou na Pérsia. O povo que estava lá, eles conheciam Jerusalém só de ouvir falar. Que situação parecida a gente conhece? O livro de Esther retrata exatamente aquilo que nós vivemos hoje. Nós vivemos em uma terra que é nossa, mas ainda não é. Nós vivemos em uma terra que nós viemos do céu, mas nós só conhecemos de ouvir falar. E nós sabemos que um dia o nosso rei virá governar. Então isso que me chamou a atenção no livro de Esther, porque é exatamente o nosso contexto. Nós vivemos em uma geração hoje que foi totalmente influenciada pelo cristianismo, mas que a cada dia está abrindo mão dos costumes. Da mesma forma que esse povo judeu lá na Pérsia tinha o desafio de viver em um mundo rodeado pela cultura persa, hoje nós temos o mesmo desafio. O desafio de viver em um mundo rodeado por uma cultura que não é a nossa. O nosso desafio hoje, Igreja Emaús, é viver a nossa cultura celestial, mesmo que o mundo ande em outra direção. Esse é o nosso desafio. E geralmente quando a gente fala de contracultura, nós lembramos muito da pessoa de Daniel, né, que foi uma pessoa que se rebelou contra o sistema. Mas é interessante que Daniel não se aplica tanto a nós quanto Esther. Porque Daniel, ele nasceu em Jerusalém, ele nasceu em um contexto em que ele viu algo, que ele viveu a sua cultura e que de repente mudou. Mas Esther não. Esther não. Esther já nasceu imersa na cultura. Hoje, na nossa geração atual, os mais velhos entre nós nasceram em um mundo em transição, onde Deus ainda era considerado, mas já estava começando a ser deixado de lado. Hoje, agora os mais novos que nascem hoje, nascem em um mundo completamente secularizado, onde Deus, para a cultura geral, não tem nenhum valor. E assim era o povo judeu em Suzã. Assim era o povo judeu no Império Persa. Abre para mim lá no verso 7, Esther capítulo 2. Capítulo 2, verso 7. Mordecai havia criado Radassa. O nome dela era Radassa, o nome dela em hebraico. E aí ele decidiu mudar o nome. Falou, Mordecai havia criado Radassa, que é Esther, filha de seu tio, que era órfã de pai e mãe. Até o nome foi mudado. Esther é um nome persa. Esther estava completamente impregnada na cultura. Impregnada na cultura. E aí, o que eu vou falar aqui agora, eu quero que você traga no aspecto pessoal, porque nós vivemos em um mundo em que a cultura que existe aí fora está totalmente impregnada no nosso coração. E nós temos esse desafio de sermos uma resposta, de sermos uma contracultura. E nós vamos ver aquilo que Esther fez de certo ou de errado, para que nós possamos aprender como nós vamos nos portar. O livro de Esther mostra essa complexidade do ser humano. Mostra que muitas vezes os nossos desejos, eles são ambíguos. Mostra que às vezes o pecado nos assedia. Nos lembra que nós estamos num processo de santificação, que nós precisamos depender do Espírito Santo para viver essa vida que nos é proposta aí fora. Então, com isso, a nossa vida, da mesma forma como que a de Esther, vira uma mistura de muitas vezes amar a Deus com todas as nossas forças e muitas vezes amar a nós mesmos. Esse é o nosso desafio. E nem sempre é fácil discernir isso no nosso coração, porque a cultura impregna, porque a cultura seduz. Então Esther nos mostra aí a nossa condição no mundo, nos mostra a nossa complexidade humana, nos ensina algo sobre Deus. Mas beleza, Álvaro, como que o livro de Esther ensina algo sobre Deus se não fala nem o nome dele? Estou aqui para te falar hoje que, por mais que o nome de Deus não apareça explicitamente na narrativa de Esther, Ele é o grande herói da história. Ele é o grande herói. Da mesma forma que muitas vezes o nosso Deus no nosso cotidiano não aparece de maneira escancarada, e você tem a convicção no seu coração que Ele é o seu herói, da mesma forma Ele se manifesta aqui no livro de Esther. No livro de Esther nós vemos Deus fazendo de maneira invisível e nos bastidores. Não há milagres dramáticos,
Não há grandes heróis, apenas a providência comum de Deus. Pessoas fracas, inexpressivas, colocadas na hora certa, no lugar certo, para fazer com que aquilo que Deus tinha planejado aconteça. Irmãos, enquanto nós vivemos longe da nossa casa, nós estamos submetidos a uma cultura que nos pressiona de fora para dentro, e muitas vezes nós somos submetidos a tensões no nosso coração que nos impulsionam de dentro para fora. Mas Esther está aqui, o livro de Esther está aqui para nos ensinar que essas coisas, tudo aquilo, toda a tensão, a nossa ansiedade, o nosso medo, não são suficientes para nos derrubar enquanto povo de Deus. Elas são simplesmente para nos manter de pé. Eu estou aqui para te falar hoje que o nosso Deus, Ele está conduzindo as coisas mais insignificantes da história, da humanidade, da nossa vida, simplesmente como um projeto particular de manter o seu povo de pé. Simplesmente como um projeto particular para que no final o nome dele seja exaltado. O nome de Deus não é citado em nenhum ponto do livro, mas nós sabemos que no conflito entre o império do rei Assuero contra o reino de Deus invisível, nós sabemos que só tem um resultado: o reino de Deus saiu vitorioso. Irmãos, nós somos chamados para servir a Deus onde quer que nós estejamos, mesmo que porventura em algum momento nós estejamos contaminados por essa cultura. Mas hoje eu quero te trazer clareza para que você possa entender o que Deus pode fazer em nós, através de nós e apesar de nós. Nós precisamos ter clareza para que nós entendamos aquilo que está lá no capítulo 4, verso 14, que é a pergunta que Mordecai faz para Esther. Mas quem sabe, Esther, se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Essa pergunta é para você hoje. Quem sabe não foi para um tempo como este que você foi colocado na posição que você está? Quem sabe não foi para um tempo como este que Deus te plantou na família que você está? Quem sabe não foi para um tempo como este que Deus te plantou na igreja que você está, com as pessoas que você tem ao redor? Medite nisso. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Então, irmãos, nós vivemos em um mundo que está disposto a nos seduzir, ele sempre nos seduz. Nós somos sempre tentados a viver na cultura que está aí fora, na cultura natural, na cultura secular, na cultura que abre mão de Deus, nos reinos deste mundo. Engraçado que nos reinos deste mundo, os valores são completamente invertidos. Aparentemente lá fora, são os mais pervertidos que são os mais populares. Aparentemente lá fora, os mais desonestos são os que são promovidos. Os reinos deste mundo lá fora parecem generosos, mas saiba de algo, são enganadores e cruéis. Os poderes, a aparência, a inteligência, elas são tão aparentes quanto a sua generosidade. E hoje eu separei 2 pontos daquilo que mais me chamou a atenção no estudo do livro de Esther. Primeira coisa, a partir do momento que a gente enxerga o livro de Esther com o olho correto, com a visão correta, com a lente correta, nós vemos a fraqueza e a tolice dos reinos deste mundo. E nós vemos isso através da ilustração de 2 pessoas, do rei Assuero e de Amã. Primeiro, no capítulo 1, no verso 10, o primeiro fato, a rebeldia de Vasti. No verso 10 nos mostra que Amã, em toda a sua vaidade, em toda a sua futilidade, ele decide por mostrar a sua mulher, objetificar uma mulher. Olha quão fútil e quão vazio é isso. E aí é o interessante que Assuero, que tinha o controle de 120 províncias,
nos mostra que ele era tão frágil que ele não tinha o controle na sua própria casa. Por mais que ele gostava de controlar o povo nos seus mínimos detalhes, ele mostra que ele não tinha autoridade na própria casa, a ponto da mulher decidir não ir. Ele não entende que a autoridade ela é ganha com serviço, não é simplesmente com a posição. E aí nos mostra o quanto esse rei era poderoso, mas o quanto ele era frágil. E isso aflorou a sua raiva, a ponto dele seguir um conselho. Olha só, os conselheiros foram e falaram para ele: Amã, você precisa fazer alguma coisa. O pessoal aqui viu que Vaxi não veio. Você precisa fazer algo. Aí ele decide fazer algo. Lança uma lei, um edito, falando que todas as mulheres eram obrigadas a submeter ao marido, por causa do que aconteceu. Ou seja, olha tanto que ele era tonto. Além de acontecer o que aconteceu, ele divulgou por toda a província. Ele divulgou por todo o império. Irmãos, eu sei que nós vivemos numa geração da informação em que a informação chega muito rápido, mas nós estamos falando de um território muito grande, que você pode ter certeza, se aquilo tivesse ficado ali, ia demorar muito para chegar, mas ele fez questão de acelerar tudo. Ou seja, ele lançou uma lei que descaracterizava ele. O edito serviu apenas para publicar por todo o império, na língua de todos os grupos, a falta de autoridade de Assuero na sua própria casa. Falando de Amã agora, Amã assina o seu atestado de morte simplesmente por outra futilidade. Amã, ele era um conselheiro do rei. Ele tinha todo o Império Persa se dobrando a ele. Todo. Nós estamos falando de 127 províncias, nós estamos falando de milhares e milhares de pessoas que se dobravam a Amã. Mas o que ofendeu a ele foi um. Um ofendeu a ele. E o fato dele se ofender com esse um fez com que ele se levantasse com todo um povo. Ele não se levantou contra um só. Por causa da ofensa desse um, ele se levantou contra todo um povo. E Deus agiu na história. Ou seja, olha só, Amã era totalmente poderoso, tinha milhares que se dobravam perante a ele. Esse é o mundo em que nós vivemos hoje também. Ele é um mundo completamente sensível e volátil. Extremamente. Você pode pensar que não. Você pode pensar que existem todos todo-poderosos. Você pode pensar que tem pessoas que nada se afetam. Mas o mundo que nós vivemos é totalmente frágil. Os ideais que existem aí fora são completamente passageiros. Irmãos, o mundo que nós vivemos, ele acaba no caixão. Acabou. Morreu, acabou. Mas pela graça de Deus, nós somos chamados para enxergar algo que vai além. Pela graça de Deus, o Senhor te chama aqui, te trouxe aqui hoje, para que você enxergue que há algo além dessa terra. Sabe aquele sentimento que você tem no seu coração, que muitas vezes você pode achar que é o medo de morrer, ou às vezes a vontade de viver? Isso aí não está aí por acaso. O Senhor colocou um senso de eternidade no seu coração. Sabe aquela insatisfação que você acha que parece que nada nesse mundo pode satisfazer? O Senhor plantou isso por um propósito. Sabe por quê? Porque o Senhor te criou para algo além dessa vida. Algo que não está sujeito às fragilidades da existência humana. Algo que não está sujeito às fragilidades do governo dessa terra. Ou seja, os reinos deste mundo são tolos e fracos. E a segunda coisa que me chamou a atenção é um dos dilemas que às vezes envolve o meio cristão, que é o caminho da responsabilidade humana com a soberania divina. Irmão, saiba de algo: a vida entre dois mundos implica em decisões difíceis, em posicionamentos difíceis, algo que você precisa ser responsável por aquilo que você faz. Por quê? Porque a partir do momento que você toma uma decisão difícil, você não está isento das consequências dela. Abre para mim Esther no capítulo 5, verso
1. Capítulo 5 é o momento em que Esther se posiciona. Esther se posiciona. Quando Mordecai foi falar com Esther, em um primeiro momento ela falou que não iria, porque ela tinha muito medo do rei Assuero. Nós vimos quem que era o rei Assuero. O rei Assuero, a história conta que ele ficava com 2 guardas, com lanças ao redor dele, que numa ordem dele, aquelas lanças atingiriam a pessoa simplesmente porque, se ele quisesse. Esse era o tipo do rei Assuero, por isso que causava tanto medo na Esther nesse caso. E no capítulo 5, verso 1, olha só: no terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei. Esther decidiu então se posicionar, mas ela não se decidiu se posicionar simplesmente de maneira aleatória. Ela fez um plano. Ela se preparou. Ela falou: eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer algo porque eu estou aqui lutando pela minha vida e pela vida do meu povo. Então eu preciso me planejar. E assim Esther fez. O rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele. Guarde isso. Ela alcançou favor diante dele. E o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Irmãos, era extremamente perigoso ir à presença do rei sem que ele chamasse. Esse era o medo de Esther. Mas Esther, ela entendeu a oportunidade, entendeu que foi para esse tempo que ela foi levantada e se planejou. E usou da responsabilidade que havia sido confiada a ela, para dar o seu melhor para que aquilo acontecesse. E aí, nós entendemos que o plano de Esther era totalmente complexo. Era uma parte necessária do processo de levar Amã à justiça. Esther, você vai ver que ela não foi só um banquete e já saiu pedindo coisa para o rei, não. Ela esperou o segundo, foi no terceiro. Mas aí é o interessante que por mais que Esther tenha se planejado, tenha feito tudo o que ela poderia fazer, não foi o plano de Esther que mudou a sorte do povo de Deus. O escritor da história nos mostra que o que mudou a história do povo de Deus foi uma noite mal dormida do rei. Se você vê lá no capítulo 6, o ponto que determina a virada na história é simplesmente porque o rei Assuero teve uma insônia durante a noite. E aí, o rei, o dono de tudo, tinha tudo que você quisesse, ele decide que ele vai ler um livro, porque ele está com insônia. E os historiadores falam que era um dos livros mais enfadonhos, mais chatos que poderia existir. Um rei que tinha um harém à disposição, que tinha todos os manjares à disposição, que tinha toda a diversão que o mundo deveria proporcionar, ele poderia passar o tempo dele fazendo o que ele quisesse. Ele poderia falar: fulano, pula aqui na minha frente, 20 pulos para eu me distrair. Ele poderia fazer o que ele quisesse. E aí ele sente no coração: vou ler um livro das crônicas daquilo que aconteceu. Será que isso é natural? E aí ele vê lá que ele esqueceu de honrar Mordecai. E aí a história começa a mudar. Ou seja, por mais que Esther tenha se planejado, exercido a sua responsabilidade, a soberania divina agiu nessa história. A soberania de Deus agiu nessa história. Em vez disso, a diferença foi um detalhe aparentemente insignificante, no qual nós vemos aquilo que é maravilhoso: a mão oculta da providência, ainda que apenas com a cuidadosa percepção depois. Mas para pensar, não é assim que muitas vezes acontece no nosso dia a dia? Medita na sua história com Deus. A mão da providência de Deus está guiando todos os seus passos. A mão da providência de Deus te trouxe aqui essa noite. Só que o interessante é que nós não podemos também anular a nossa responsabilidade.
Esther, ela executou aquilo que lhe foi proposto. Os planos que nós traçamos, eles nunca vão se concretizar sem a bênção providencial de Deus sobre eles. Mas isso não quer dizer que você não tem que planejar. Salmo 127, verso 1, fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas ele está falando que é para parar de vigiar e para parar de fazer casa? Uma coisa não anula a outra. A maioria dos cristãos erra quando pende para um lado dessa equação. Nós temos aqueles que são do tipo que ficam parados orando, falando, não, deixe isso com Jesus, que Jesus vai resolver. Ou seja, essas pessoas têm a tendência de esperar que Deus faça cair no colo deles a solução para todos os problemas. E aí nós temos o outro lado, aqueles que são ativistas, que estão sempre dizendo, nossa, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo, então que seja eu que faça. E para eles, a tendência é acreditar que a chave do progresso é seguir uma estratégia de 3 passos. Faça 3 passos que você vai conseguir. Mas a vida com Deus não é assim. A Bíblia não separa. A Bíblia nos mostra e nos chama para que nós andemos em um equilíbrio entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Olha um verso que exemplifica isso muito bem. Atos 2, verso 22. Olha só. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. Verso 23. A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, ou seja, Deus tinha um plano determinado, Deus sabia que iria acontecer. Vocês o mataram. Ué, Deus já tinha determinado, mas fomos nós que o matamos. É exatamente isso. A responsabilidade humana e a soberania de Deus são 2 retas paralelas, que em algum momento se encontram, mas que a gente não sabe aonde. Então, nós vamos sempre agir como se tudo dependesse de nós, mas nós vamos orar como se tudo dependesse de Deus, e essa é a vida que o Senhor tem para nós. Então, quando você enxerga, em algum momento, que você quer ver as pessoas ao seu redor, os seus amigos, os seus companheiros de trabalho, aceitando a Jesus, indo até a Cristo, você tem que olhar e entender, eu não posso tocar o coração deles, somente Deus pode fazer isso, mas nós podemos e devemos conversar com eles sobre Cristo, nós podemos e devemos convidá-los para estar conosco. Se nós queremos, para aqueles que são casados, ter um casamento melhor, nós não podemos simplesmente esperar que Deus mude o nosso coração e o coração do nosso cônjuge, por mais que é Ele quem vai fazer. Nós sabemos que é Ele quem vai fazer. Mas isso não quer dizer que não há nada que nós possamos fazer. Não fique sentado achando que Deus vai agir se você não está disposto a se esforçar para andar nos caminhos dele. Andar no caminho de Deus é uma proteção. O Senhor nos chama para um relacionamento, para uma vida cotidiana. Nós não vamos nos elevar mediante aos nossos esforços. Nós não vamos nos vangloriar com base nos nossos esforços. Mas é evidente que a partir do momento que a gente cresce em maturidade espiritual, nós vemos a profundidade do nosso pecado, a nossa limitação, o engano do nosso coração. Mas ainda assim, nós podemos confiar que nós andaremos em santidade, não simplesmente por aquilo que a gente pode fazer, mas por causa daquele que nos chamou. Essa é a vida cristã, não tem como a gente separar. Esther não era uma pessoa equilibrada, não era uma pessoa, em nenhum momento do livro fala que Esther era uma mulher de oração. Você pode ter certeza que se Esther fosse uma mulher de oração, estava falando aqui. Tanto que em um momento ela pede para que o povo jejue por ela quando ela for entrar na presença do rei. Mas mesmo assim, o Senhor decide agir através dela.
E isso nos mostra a nós. Em todas as nossas limitações, o Senhor nos escolhe, porque Ele sabe que Ele pode agir através de você. E mesmo através de uma teologia errada, o povo que estava imerso na cultura, Deus decide agir na história para salvar aquele povo. Então, irmãos, nós não estamos aqui simplesmente para nos vangloriar pela nossa capacidade natural e não totalmente achar que a soberania de Deus vai resolver tudo, mas é os dois, são os dois. Nós vamos fazer o nosso melhor, nós vamos dar o nosso melhor, mas entendendo que se Ele não fizer, não adianta nada. Irmãos, trazendo para o aspecto eclesiástico da nossa igreja, algo que mexeu muito no meu coração enquanto eu escrevia, a nossa esperança nessa cidade, como igreja Emaús, não está simplesmente na sabedoria e na habilidade dos irmãos. Irmãos, nós temos irmãos muito talentosos. Irmãos, nós temos, o Ranieri prega, canta, filma e faz tudo. O Paulo prega, canta. O Mateus pega o microfone aqui, vocês já viram o que acontece. Aí, se for falar do pastor Vinícius, é loucura. Faz tudo. Irmãos muito talentosos que o Senhor tem nos confiado. Mas a partir do momento que a nossa esperança de sermos relevantes para essa cidade estiver nessas coisas, nós podemos fechar a porta da igreja. Irmãos, a igreja só vai prevalecer se a mão da providência, se o Espírito Santo estiver conduzindo. Não faz sentido para nós. Pode ser o povo talentoso que for. Nós não vamos nos basear simplesmente nos recursos humanos. A nossa confiança sempre vai repousar na promessa de Deus, naquilo que o Senhor tem nos confiado. Mas por outro lado, nós seremos tão talentosos e tão habilidosos quanto o Senhor nos confia. Nós faremos como lá em Filipenses fala, nós vamos fazer e viver de modo digno do Evangelho de Cristo, mas não é só sobre isso. Entende? Entende que esse é o equilíbrio? E para encerrar, eu queria chamar o time de adoração. Irmãos, entendendo que a soberania e a nossa responsabilidade são retas paralelas, nós temos que entender que nós não podemos regulamentar ou sistematizar a forma com que Deus exerce a sua soberania. Guarde essa frase profunda do dia. Deus é soberano para decidir como exerce a sua própria soberania. É Ele quem decide. Não venha regulamentar na sua vida e nem na vida de fulano, de falar, não, mas fulano ali está querendo fazer na força do braço. Eu estou aqui descansando no Senhor. Ou então, olha lá, Marta, não pare, eu estou aqui na presença. Pare com isso. O Senhor, Ele vai agir sempre, com base naquilo que nós decidimos responder, mas sempre através da sua mão soberana, da sua mão que conduz toda a história. O nosso Deus, irmãos, não é um espectador da história que está acontecendo. O nosso Deus, Ele está dirigindo o universo por um propósito. O povo de Deus, ele é composto por aqueles que edificam sua vida sobre a única verdade que irá durar. E eu quero encerrar falando disso. Nós somos chamados para edificar algo sobre a única verdade que vai durar. Sempre que eu tenho a oportunidade de ministrar aos irmãos, eu falo que o que mais me chama a atenção e o que mais me constrange no amor de Deus sobre a minha vida é eu ter a convicção que o Senhor me leva pelo caminho da verdade. Eu ter a convicção que o Senhor me deu algo. O Senhor me deu algo nesse mundo tão inconstante, em que as pessoas elas estão tentando se apegar em algo para gastar a sua vida. Não, eu vou gastar minha vida
pelo meu sucesso profissional. Eu vou gastar minha vida buscando dinheiro. Eu vou gastar minha vida pelo conhecimento. Eu vou buscar minha vida por uma ideologia humana qualquer que seja. A maior graça que pode existir é o Senhor te chamar para gastar a vida por aquilo que é verdade, por aquilo que não acaba no caixão. Tudo isso passa. Lembra, o Senhor colocou algo no seu coração. Esse desejo que você tem de viver eternamente é porque a eternidade está dentro dele. O Senhor te chama para uma vida transcendente, e a única coisa que pode trazer a transcendência é a palavra dele. É a verdade absoluta, é aquilo que nos dá sustentação, aquilo que nos traz parâmetro, aquilo que nos traz referência. Essa é a maior graça que poderia existir. Então o Senhor te chama para viver uma vida sendo súdito de um rei, só que um rei completamente diferente do rei Assuero. Quero trazer pequenos contrastes, mas que fazem total sentido, sobre o Senhor nosso Deus e o rei Assuero, sobre o nosso rei celestial e esse imperador terreno. Irmãos, o rei Assuero era completamente ignorante, superficial, inconstante, fraco, completamente manipulado. Ele foi manipulado por Amã, foi manipulado por Esther. Ele inventou acusações contra o oficial que era seu braço direito. Não importava com ninguém. Por outro lado, depositou toda a sua confiança em Amã. Amã construiu a sua vida ao redor da busca de poder e realizações, de reconhecimento. E ele conquistou. Ele conquistou o máximo poder e o máximo reconhecimento. Na medida do que era possível, dentro dos limites do império, Amã chegou ao topo da sua carreira. Ninguém a não ser o próprio imperador tinha a glória e posição mais elevada que Amã. Porém, chegou um dia em que tudo que Amã tinha conquistado desapareceu. No espaço de alguns minutos, tudo foi por água abaixo, junto com a sua própria vida. No fim da existência de Amã, o que ele tinha para mostrar? Por todo o seu esforço, pelo poder, pela riqueza. E esse é o caminho. E esse é o caminho daqueles que depositam a sua confiança no império. Esse é o caminho daqueles que depositam a confiança nos reinos deste mundo. Se um dia nós depositarmos a confiança nos reinos deste mundo, a nossa queda pode ser tão dramática quanto foi a de Amã. Mesmo nas boas coisas, nada nesse mundo segura. Você pode falar, não, mas eu conheço pessoas que o objetivo deles é o amor da família, é o amor dos amigos, é o respeito dos colegas, é isso que ele quer. Parece ser coisas boas, mas não resiste, morreu, acabou. Não resiste ao teste da sepultura. Não resiste. Então, se isso porventura é tudo que nós temos, então quando tudo for dito e tudo for feito, não vai ter mais nada. E por que que nós somos tentados a edificar a vida sobre nada? O Senhor te chama aqui hoje para que você abra os olhos sobre aquilo que você tem fundamentado a sua existência, sobre aquilo que você tem guiado a sua existência. Irmãos, a vida passa muito rápido, e nós temos só essa única chance. Mas o Senhor não te trouxe aqui por acaso. A mão da providência agiu neste lugar.
Senhor te trouxe aqui para te mostrar que você tem disponível um rei, mas é um rei que não precisa ser manipulado, não precisa ser bajulado para fazer o que é certo. O nosso rei, ele faz o que é justo porque ele é justo. E ainda mais, ele não pode fazer nada que não seja justo. Esse é o nosso rei. Nós temos um rei que, ao invés de ser voltado para os interesses, para a sua própria vaidade, ele aposta o seu nome e a sua reputação num povo que ele para sempre chamará de seu. Irmãos, nós temos um rei que ele não inventa acusações contra nós, mas antes ele tomou as acusações. Ele tomou as acusações que eram nossas, que merecidamente eram nossas. Ele tomou acusações que eram totalmente nossas, porque nós não servimos a Ele como deveria. E sabe o que ele fez com essas acusações? Ele despejou todas no seu amado Filho. Você consegue enxergar a diferença do reino que eu estou te convidando hoje a fazer parte? Irmãos, a ira, toda a ira, em virtude da nossa desobediência, foi completamente derramada sobre o Filho. E aí, a maior graça que nós poderíamos obter é que quando o grande dia chegar, nós nos compareceremos diante desse rei, da mesma forma que Esther um dia compareceu. Enquanto eu li, eu falei para você guardar na memória. Esther chegou e falou: se eu achei favor em seus olhos. E assim ela fez o pedido. Mas a nossa alegria, com o coração cheio de temor, sabendo que nós teremos que nos apresentar mediante esse rei, o nosso coração se enche de alegria, porque nós não seremos como Esther. Nós não perguntaremos ao nosso rei se nós achamos favor aos olhos dele. Nós achegaremos a ele e falaremos: se Cristo achou favor em seus olhos. Fique de pé onde você está. Abre para mim Esther 4, verso 16. Olha o que o texto fala. Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam e nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois disto, irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Irmãos, Esther se posicionou. Esther se posicionou. E nós não temos dúvida que o Senhor nos chama para que nós nos posicionemos. Mas o que me chama a atenção nesse verso tão famoso, que o fato de Esther perecer, como diz em outra versão, o fato de Esther morrer,
era uma possibilidade. Mas aquilo que para Esther era uma possibilidade, para o nosso Senhor Jesus Cristo era uma certeza. Para o Filho amado do nosso Rei era uma certeza. Ele veio sabendo, ele respondeu sabendo. A morte de Esther era uma possibilidade, mas a de Cristo fazia parte do plano eterno de Deus. Por quê? Porque Ele morreu por nós, porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades, Ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Deus fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele morreu para nos reconciliar com o nosso Rei. Ele levou sobre si as nossas enfermidades físicas, psicológicas, morais. Ele levou nossas mágoas, Ele levou nossas dores. O seu castigo nos traz a paz, a sua morte nos traz a vida eterna. Irmão, se a ira de Deus foi derramada completamente sobre Cristo, não resta mais nada para nós. O nosso débito foi pago. Agora nós estamos livres para ir, para responder, para fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Mais do que isso, nós somos livres para chegar na presença do Rei como filho querido, como uma filha preciosa, e seremos completamente bem-sucedidos e bem recebidos, não por aquilo que nós fizemos, mas por causa de Cristo. Queria que você fechasse seus olhos. Queria que você voltasse o seu coração para Ele. Queria que você fosse sincero em um momento de oração agora. Se porventura você entende que o Senhor te trouxe aqui, que a mão dEle te trouxe aqui essa noite, eu te convido a você abrir o coração. Eu te convido a você ir por um caminho de uma nova vida com Ele, de uma nova vida que concilia a sua responsabilidade com a soberania, vivendo na dependência dEle. O nosso Rei quer nos conduzir, nos governando de dentro do nosso coração. Chame a Ele. Chame a Ele essa noite, que Ele possa ainda mais ter mais governo sobre a sua vida, sobre a sua existência, para que você viva de fato algo que vale a pena ser vivido, algo que quando aquele dia chegar, você possa saber que valeu a pena. É essa vida que o Senhor tem para você. E que você lembre todos os dias que tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. Feche seus olhos. Vamos exaltar o Senhor com essa canção.